O universo da Marvel tem tantas famílias quanto tem filmes. Cada uma delas introduz um novo herói ou um personagem importante. Por isso, acompanhar as relações entre eles é fundamental para a sua experiência assistindo aos filmes. Vamos mergulhar em cada família que vimos até agora, da origem da linhagem até o presente. E você? Qual família da Marvel você gostaria de ser parte? E aí, você é filho de quem? Eu acho que tem aí uma descendência da família Harkness, cheio de bruxaria, magia e caos. Família Odinson. A linhagem de Odin não é apenas uma peça-chave de Asgard, eles são essenciais para todo o universo. Tudo começou com Buri, o primeiro rei de Asgard. Os filmes não falam muito sobre ele, mas nos quadrinhos, Buri foi o primeiro dos deuses nórdicos e o terceiro ser de toda a criação. Ele surgiu no início dos tempos, libertado do gelo pela vaca cósmica Aldumbla, logo após o gigante Ymir. Buri já tinha milhões de anos quando fundou Asgard. Ele foi o grande responsável por transformar Asgard na protetora dos Nove Reinos. Ele manteve a paz durante todo o seu reinado, e ele era assustadoramente poderoso. Em um quadrinho clássico, ele joga o Thor de um lado para o outro como se fosse um boneco. Para Buri, Thor realmente era só uma criança. Seu filho, Bor, assumiu o trono em seguida, e nós chegamos a ver o rosto dele no cinema. Bor seguiu os passos do pai e focou seu reinado em proteger os Nove Reinos, especialmente contra a Malekith, durante ali o primeiro conflito com os Elfos Negros. Esse evento coincidiu com o alinhamento dos Nove Reinos. Depois de derrotar Malekith e o seu exército, Bor conseguiu pegar a Joia da Realidade, o Éter, e ele percebeu que o poder dela era grande demais e ordenou que a enterrassem fundo, onde ninguém jamais a encontraria. Esse era um rei muito sábio. O reinado de Buri e Bor foi o que tornou Asgard tão vital. Era uma força extremamente poderosa no universo, com a qual ninguém conseguia competir. Eles eram os guardiões da ordem e da paz. Com o tempo, Bor se casou com Bestla, uma gigante de gelo. Eles tiveram 4 filhos. No UCM, nós só vemos um deles. Os irmãos eram Odin, Ku, Vili e Ve. E preste atenção, porque nenhum deles seguiu o bom roteiro da família. Nos quadrinhos, eles fizeram o exato oposto do exemplo deixado por Buri e Bor. Ku, em especial, era um tirano terrível. Ele era conhecido como o deus do medo de Asgard. Ele literalmente se alimentava do terror dos seus súditos. Eventualmente, Odin, Vili e Ve se rebelaram contra ele. Odin precisou selar o próprio irmão, já que não conseguia matá-lo. Ele renomeou o reino que Ku governava para Midgard e se tornou o pai de todos. Vili e Ve eram muito mais sensatos. Eles lutaram ao lado de Odin e sempre tiveram uma ótima relação com o irmão mais novo. Um dia, eles descobriram a profecia do Ragnarok. Os três tentaram enfrentar Surtur para impedir o fim do mundo. Obviamente, eles não conseguiram vencê-lo, já que Surtur é muito mais duro na queda nos quadrinhos. Foi então que Vili e Ve se sacrificaram para salvar Odin. Eles abriram mão do próprio poder cósmico e transferiram toda a energia para o irmão. E foi assim que nasceu a Força Odin. Com esse poder, Odin destruiu Surtur de uma forma brutal. O universo dos cinemas é bem diferente. Nunca fica claro como Vili e Ve morreram. O próprio Odin é mostrado mais como um conquistador do que como um rei sábio e bondoso. Ele se casou com Frigga e teve um filho com ela, o Thor, e adotou o Loki, seu terceiro filho, durante uma de suas muitas batalhas. A questão é que o reinado de Odin foi definido por conquistas agressivas em todos os reinos. Ele tinha uma aliança mortal com Hela, sua primeira filha e meia-irmã do Thor. Nós nunca descobrimos quem é a mãe dela de verdade. Odin usou o poder de Hela para submeter os Nove Reinos ao domínio asgardiano com muita violência. A própria Hela era uma guerreira impiedosa. Ela queria o poder pelo simples prazer de ter o poder. Quando Odin finalmente percebeu isso, ele a trancou em Hel, uma dimensão escura e gelada. Ele amarrou o selo da prisão à sua própria força vital. Assim, a prisão só se quebraria quando ele morresse. Ele, com certeza, não ganha nenhum troféu de pai do ano. E muitos dizem que se ele fosse um pai melhor, grande parte do Ragnarok nem teria acontecido. Com o passar do tempo, Odin ficou muito cansado da guerra. Ele chegou a banir o Thor por irritar os gigantes de gelo sem necessidade e quase começar um novo conflito. Isso aconteceu logo antes de Thor assumir o trono de Asgard. Um detalhe dos quadrinhos, Odin consegue ser ainda mais insuportável. Às vezes ele é mostrado como um alcoólatra agressivo, e outras vezes como um pai egocêntrico que não suporta quando o filho responde. Depois, temos a esposa dele, Frigga. Ela é provavelmente a personagem que mais muda do cinema para os quadrinhos.
No CM, ela foi criada por bruxas, aprendeu magia e é uma das usuárias mais poderosas de Asgard. Ela também era mediadora da casa. Ela percebeu que o Loki se sentia inferior ao Thor e Odin, então ensinou magia para ele encontrar o seu próprio espaço. Infelizmente, Frigga foi morta quando os Elfos Negros atacaram Asgard. Ela lutou muito bem, mas morreu protegendo a Jane Foster. Nos quadrinhos, ela não é a mãe biológica do Thor. A mãe dele é Gaia, a deusa anciã da Terra. Odin teve o Thor com ela de propósito, para criar um herdeiro que tivesse uma conexão profunda com Midgard, mas foi a Frigga quem o criou. Agora, vamos falar dos irmãos Loki e Thor. Esses dois têm uma relação extremamente complicada. É uma mistura constante de inveja e complexo de inferioridade da parte do Loki, com a raiva e a falta de compreensão da parte do Thor. Eles começam a história como inimigos totais, mas com o tempo, e especialmente pela morte da Frigga, eles se aproximam bastante. O Loki original termina sua jornada de forma oposta ao que começou. Ele tenta salvar o irmão e tem a coragem de bater de frente com Thanos. Mas a história não acaba aí. A variante da Batalha de Nova York assume o protagonista nas 2 temporadas da série do Loki. E o Thor agora tem uma filha adotiva, a Amor, filha do Gorr, o carniceiro dos deuses. E, para ser honesto, ele está se saindo como um bom pai. Mas confesso que ainda acho um pouco estranho uma criança empunhando rompe-tormentas e lutando contra alienígenas. Mas coisas mais estranhas acontecem no UCM todos os dias. A família Stark. A família Stark é ainda mais diferente nos quadrinhos do que a de Odin. No UCM, o Tony ama muito o pai, mas nas HQs a história é bem mais pesada. O Howard era um alcoólatra abusivo e destruiu a infância do filho. O Tony tinha uma relação muito melhor com a mãe. Era ela quem sempre o protegia das agressões físicas e verbais do marido. Tudo começou em uma noite de azar. A Maria foi jogar num cassino do Howard e perdeu uma fortuna. Foi assim que os dois se conheceram. Eles fugiram juntos e começaram um romance. A partir daí, a história parece simples. Eles se casaram, levaram uma vida de luxo e tentaram ter um bebê. É agora que a história fica realmente bizarra. Se você só conhece o Homem de Ferro dos cinemas, se prepare. O Howard e a Maria tentaram ter filhos por muito tempo. Quando ela finalmente conseguiu engravidar, os médicos deram uma notícia terrível. O bebê tinha um problema grave de saúde e não iria sobreviver. Desesperados para salvar o filho, o Howard foi longe demais. Ele descobriu a existência de um robô alienígena altamente avançado chamado Gravador 451. O problema é que essa máquina era prisioneira de uma outra raça extraterrestre. Para conseguir a cura, o Howard precisava libertar o robô primeiro. Então, ele reuniu uma equipe de especialistas, que ficou conhecida como os Sete Stark, e organizou o resgate do alienígena. Com o robô livre, o acordo foi firmado. O gravador 451 faria uma alteração genética para curar o bebê, e o assunto estaria encerrado. O problema é que o alienígena enganou Howard. Ele realmente curou a criança, mas alterou o DNA dela com segundas intenções. O verdadeiro plano do robô era transformar o bebê na única criatura capaz de pilotar a matadora de deuses. Essa era uma armadura alienígena gigantesca, uma verdadeira arma de destruição em massa. O objetivo do gravador era usar o filho do Howard para defender a Terra em uma futura guerra intergaláctica. E para garantir o controle absoluto do projeto, o robô colocou uma trava de segurança mortal escondida no código genético da criança. O Howard acabou descobrindo a traição e tentou reverter a genética do filho. O resultado foi desastroso. O bebê, batizado de Arno Stark, ficou gravemente doente. Para manter o filho seguro e em tratamento, eles os esconderam na Fundação Maria Stark, mas o mundo cobrava um herdeiro. Eles precisavam de um substituto para assumir o lugar do Arno, e foi exatamente assim que adotaram Tony Stark. Isso mesmo, esse é o momento perfeito para lembrar de um dos maiores segredos da Marvel. Nos quadrinhos, o Tony é adotado. Ele não carrega o sangue biológico da família. Na verdade, os pais biológicos do Tony eram agentes da SHIELD, mas trabalhavam como espiões disfarçados da Hydra. Apesar de tudo, o Tony foi criado como um verdadeiro Stark. Ele cresceu sem fazer ideia de que o irmão Arno existia. Em vez disso, passou a vida sofrendo com o tratamento frio e agressivo do pai. No fim das contas, o Howard é facilmente um dos piores pais da história da Marvel. Nos quadrinhos, os pais do Tony também foram assassinados, mas com uma grande diferença. Quem encomendou a morte deles não foi o Soldado Invernal. O mandante do crime foi a Corporação Roxxon. No cinema, a jornada dele acabou sendo um pouco melhor. Apesar da mágoa pela ausência do pai no passado, a vida do Tony foi mais leve. Ele se casou com a Pepper Potts e teve a pequena Morgan Stark. A maior tragédia de todas é que ele não vai estar por perto para vê-la crescer. A família Barton.
Quando as pessoas pensam no Gavião Arqueiro, imaginam ele lutando contra deuses, alienígenas e robôs. Tudo isso ao lado dos Vingadores. Mas é a família dele que o mantém humano. A esposa dele, Laura Barton, é um dos poucos relacionamentos saudáveis que o herói tem. Ela sabe de tudo sobre a vida dele na SHIELD e nos Vingadores. Ela entende os riscos e o aceita exatamente como ele é. Um detalhe muito interessante está nos filmes. Eles dão dicas fortes de que a Laura também é uma ex-agente da SHIELD. Ela provavelmente foi inspirada na personagem Arpia dos quadrinhos. É exatamente por isso que ela entende o Clint tão bem. No fim das contas, foi um romance de escritório que deu muito certo. Para manter todo mundo em segurança, o Clint esconde a família numa fazenda totalmente isolada. O próprio Nick Fury ajudou a montar esse esconderijo longe dos radares do governo. Além da Laura, existem os filhos, Cooper, Lila e Nathaniel. Eles são o coração e a alma do Gavião Arqueiro. Inclusive, aquela cena dos Vingadores em choque ao descobrirem que ele era um pai de família é maravilhosa. Essa família funciona como uma verdadeira âncora para o Clint. É o que mantém a conexão dele com o seu lado mais humano. O da família virou pó no blip do Thanos, ele perdeu totalmente a cabeça. Foi aí que ele assumiu o manto do Ronin. Ele foi para o Japão e começou a massacrar criminosos com uma fúria assustadora. Já sobre o pai do Clint, a história é bem sombria. Nós nunca vimos o Harold Barton nos cinemas. Mas, nos quadrinhos, ele era um alcoólatra abusivo e extremamente violento. Ele batia no Clint e no irmão dele o tempo todo. Pelo visto, a Marvel adora criar pais problemáticos. Um dia, o Harold decidiu dirigir completamente bêbado. Ele causou um terrível acidente de carro. Não teve conspiração ou assassinato da Hydra, foi pura imprudência. A batida matou ele e a mãe do Clint. Essa tragédia destruiu o único pingo de amor e proteção que o herói teve na infância. A família Maximoff. Vamos tirar a parte mais confusa do caminho primeiro, porque a origem da Wanda e do Pietro nos quadrinhos já mudou várias vezes. No começo, a explicação era de que eles eram apenas humanos comuns, filhos de camponeses que acabaram sendo sequestrados pelo Alto Evolucionário. Depois, a história mudou para dizer que eles eram filhos de heróis antigos, até que a Marvel alterou tudo de novo para transformá-los oficialmente nos filhos do Magneto. Mas a confusão não parou por aí. Em 2014, a Marvel decidiu reescrever tudo mais uma vez, fazendo com que hoje o pai biológico deles seja um mistério total. Já a verdadeira mãe foi revelada como Natália Maximoff, uma feiticeira incrivelmente poderosa que já carregava o título de Feiticeira Escarlate muito antes da própria Wanda. Isso mostra que esse nome é na verdade uma herança de família. No fim das contas, tentar acompanhar essa árvore genealógica nos gibis é uma verdadeira dor de cabeça. E a única coisa na história que muda é o fato de que eles sofreram experimentos nas mãos do Alto Evolucionário. Felizmente, no cinema, a história é muito mais simples. Eles nasceram em Sokovia e tinham uma vida normal com os pais Oleg e Irina. A Wanda adorava assistir as antigas séries de comédia na TV, mas essa paz acabou de forma trágica. Um míssil das indústrias Stark explodiu o prédio da família. Os pais deles morreram na hora. Esse trauma gerou um ódio cego pelo Tony Stark. Foi esse sentimento de vingança que levou os gêmeos para a Hydra. Eles se voluntariaram para experimentos muito cruéis. O resto dessa tragédia você já sabe. O Pietro morre salvando o Gavião Arqueiro. A Wanda se apaixona perdidamente pelo Visão, mas o Thanos assassina o herói bem na frente dela. A dor de perder todo mundo fez a Wanda tomar uma atitude extrema. Ela usou a magia do caos para criar os próprios filhos, o Billy e o Tommy. Eles nasceram dentro daquela falsa realidade da cidade de Westview. Quando a Feiticeira Escarlate desfez o feitiço, os meninos desapareceram junto com a cidade. Mas eles não eram apenas alucinações. Eles eram reais o suficiente para as almas deles reencarnarem. E eles foram parar em duas famílias diferentes. A alma do Billy foi para o corpo do jovem Wilder Kaplan logo após um acidente grave de carro. E a alma do Tommy foi salva pelo próprio Billy e colocada no corpo do jovem Tommy Shepard. Como ele conseguiu fazer tudo isso? É pura magia cósmica. Já nos quadrinhos, a criação dessas crianças é bem mais sinistra. O Visão é um sintozoide e não pode ter filhos biológicos. Por isso, a Wanda acaba usando fragmentos da alma do demônio Mephisto para gerar os bebês. E é aqui que a história fica realmente pesada. Isso nos leva a um vilão chamado Mestre Pandemônio. Ele havia perdido os braços no passado. Para recuperá-los, ele faz um acordo com Mephisto. O resultado desse pacto é completamente perturbador. Os bebês, Billy e Tommy, literalmente se transformam nos braços desse vilão. Sim, isso realmente aconteceu nas páginas da Marvel. Depois de toda essa loucura, o Mephisto absorve as almas dos meninos de volta. A dor da perda enlouquece a Wanda. Para poupá-la desse sofrimento enorme, a bruxa Agatha Harkness decide apagar a memória dela. Mas o efeito não dura para sempre.
Mais tarde, a Feiticeira Escarlate perde o controle de vez. Ela cria uma nova realidade, onde todos os mutantes dominam o mundo e as pessoas que ela ama estão vivas. E logo depois disso, em um surto, ela quase extingue a raça mutante inteira. Essa é a famosa saga Dinastia M. Resumindo a ópera, a família Maximoff é uma grande confusão nos quadrinhos e é uma tragédia pura nos cinemas. A família real de Wakanda. Agora, vamos falar da realeza de Wakanda. Nos filmes, a história começa com Bashanga, o primeiro Pantera Negra e o homem que uniu todas as tribos sob a bênção da deusa Bast. Ele é extremamente respeitado na história do país, mas nos quadrinhos, o passado vai muito mais longe. Tudo começou com Mose, um chefe tribal que viveu 1 milhão de anos antes de Cristo. O Mose foi o primeiro humano a consumir a erva coração, e por incrível que pareça, ele também fazia parte dos Vingadores. Sim, existia uma equipe ancestral de Vingadores naquela época, que contava com o próprio Odin, o primeiro motoqueiro fantasma e o Punho de Ferro original. Foi o Mose quem entendeu o poder do Vibranium e lançou as bases do Império de Wakanda. Após a morte dele, as tribos entraram em guerra e o Bashanga só apareceu bem depois para unir o país novamente. E tem mais um detalhe importante. A Shuri não foi a primeira mulher a vestir o manto do Pantera Negra. Na verdade, esse título pertence à antiga rainha Nihanda, que inclusive chegou a lutar lado a lado de um jovem Thor. Avançando para a época da Segunda Guerra Mundial, nós temos Azuri, que é o avô do T'Challa. Ele lutou ativamente ao lado do Capitão América para expulsar os nazistas, com um reinado muito mais agressivo do que o dos seus sucessores. Afinal, os tempos exigiam isso. O Azuri teve 2 filhos, Cian e o famoso rei T'Chaka. E ao contrário do que acontece na família do Odin, esses 2 irmãos se davam muito bem. Quando o rei T'Chaka assumiu o trono e o manto do Pantera Negra, a personalidade dele no UCM ficou bem fiel aos quadrinhos. Ele sempre foi um rei disposto a fazer absolutamente qualquer coisa por Wakanda, chegando ao ponto de matar o próprio irmão nos filmes, já que o contrabando de armas ameaçava expor um país ao mundo. Já na questão familiar direta, o cinema mudou algumas peças importantes. Enquanto nos filmes a Rainha Ramonda é a mãe biológica do T'Challa e da Shuri, nos quadrinhos, a verdadeira mãe do T'Challa se chama Nyami. Ela era uma cientista brilhante, mas que infelizmente morreu apenas uma semana após o parto do filho. A própria morte do rei T'Chaka também tem grandes diferenças. Nos quadrinhos, ele foi assassinado durante uma conferência pelo vilão Garra Sônica, e o jovem T'Challa, que estava presente, pegou a arma do criminoso e quase atirou nele por pura vingança. No cinema, por outro lado, quem planejou a explosão que matou o rei foi o Barão Zemo. Mas a maior diferença de todas é que nas HQs o T'Challa era apenas um adolescente quando perdeu o pai. Ou seja, enquanto no cinema ele lida com o peso de uma liderança já na fase adulta, nos quadrinhos ele tem que suportar todas as pressões de assumir um país ainda na juventude. E o maior segredo que os filmes esconderam é que o T'Challa tem 2 irmãos nos gibis. O primeiro é o Hunter, um menino branco que sobreviveu a um acidente de avião perto de Wakanda e que acabou sendo adotado e criado como filho pelo rei T'Chaka. O Hunter amava o país de forma cega, mas quando o T'Challa nasceu, ele automaticamente perdeu o direito ao trono. Todo esse ciúme acabou transformando o Hunter num implacável lobo branco, que se tornou o chefe da polícia secreta de Wakanda. O outro irmão é o Jakarra, que sofreu uma mutação bizarra após ser exposto ao vibrânio puro. Ele virou um monstro gigante capaz de disparar ondas sônicas e precisou ser morto pelo próprio T'Challa. Além de todas essas intrigas em família, o Pantera Negra também já foi casado nos quadrinhos com ninguém menos que a Tempestade dos X-Men. Eles eram amigos de infância e a cerimônia de casamento parou o universo Marvel, mas a união não durou muito tempo. 6 anos depois, eles ficaram de lados opostos durante a guerra entre os Vingadores e os X-Men. No meio desse conflito, o Namor, que era aliado dos mutantes, simplesmente inundou Wakanda e matou milhares de inocentes. Ficar do lado do Namor não foi exatamente a atitude mais romântica que uma esposa poderia ter. Por causa disso, o T'Challa anulou o casamento na mesma hora, e o que era amor virou puro ódio. Hoje, no UCM, toda essa linhagem pesada de Wakanda repousa sobre os ombros da Shuri e do pequeno Toussaint, o filho secreto do T'Challa. A família Banner. Os filmes nunca entraram nesse mérito, mas a essência do Hulk está totalmente ligada aos problemas da família dele. Tudo começa com seu pai, o Dr. Brian Banner, e pode apostar, ele consegue ser um pai 1000 vezes pior do que o Howard ou o Odin jamais sonham ser.
O Brian sofreu um acidente grave enquanto pesquisava energia gama limpa no Novo México. A explosão não deu poderes a ele, mas bagunçou completamente a sua mente. Depois disso, ele colocou na cabeça que tinha um gene monstruoso correndo no sangue e jurou que nunca teria filhos. Mas quando sua esposa Rebecca acabou engravidando, ele passou a ver o pequeno Bruce como uma verdadeira abominação. E foi exatamente aí que o pesadelo do Bruce Banner começou. O Brian era extremamente abusivo, e não estou falando apenas de bater ou gritar com a criança. Ele destruiu a autoestima, a identidade e a saúde mental do filho da pior forma possível. A Rebecca amava muito o Bruce e tentou fugir de casa com ele para escapar de todos esses abusos. O problema é que o Brian descobriu e acabou espancando a esposa até a morte. Essa tragédia, somada ao todo o terror causado pelo pai, foi a verdadeira base para a criação da identidade do Hulk. O Bruce, na verdade, criou o Hulk dentro da própria cabeça como um mecanismo de defesa psicológico. Era a única forma de que ele encontrou para conseguir escapar de tanta dor, o que acabou levando ele a desenvolver o transtorno dissociativo de identidade. Ou seja, tudo que a radiação gama fez foi dar uma forma física para um monstro que já existia na mente dele. Se você sempre se perguntou por que ele se transforma exatamente num bicho descontrolado e cheio de raiva, agora você já sabe o motivo. A história do Bruce Banner é facilmente uma das mais sombrias de toda a Marvel, mas falando sobre o resto da família, nós temos a Jennifer Walters, a famosa mulher Hulk. Ela consegue controlar totalmente a sua transformação, justamente porque a mente dela é muito mais estável que a do primo. Já o UCM nunca explicou direito quem é a mãe do Scar. Eles simplesmente jogaram na tela que o Bruce agora tem um filho verde, que é meio humano e meio alienígena. Mas nos quadrinhos, a mãe do Scar é a Caiera. Ela dominava uma energia mística poderosíssima chamada Força Antiga. Infelizmente, a Caiera morreu em uma explosão do planeta Sakaar antes mesmo de ver os filhos crescerem. E sim, eu disse filhos. O Scar tem um irmão gêmeo chamado Hirokala, e devido a todos os traumas e ao poder herdado, ele acabou se tornando uma ameaça gigantesca para o universo nas páginas dos gibis. Família da Viúva Negra. Se vendo agora na família da Viúva Negra, um detalhe importante aqui nos quadrinhos, essa dinâmica familiar inteira simplesmente nunca existiu. No cinema, a Natasha, o Alexei, a Melina e a Helena moraram em Ohio por 3 anos, vivendo como uma célula de espiões russos adormecidos. O objetivo deles era fingir ser uma família americana normal para conseguir se infiltrar no Instituto Norte. Essa era uma base da SHIELD, que na verdade era controlada secretamente pela Hydra. Lá dentro, eles precisavam roubar dados vitais para criar a substância de controle mental que seria usada pela Sala Vermelha. Tudo desmoronou em 1995, quando Alexei incendiou o instituto e encerrou a missão. Era hora de voltar para a Sala Vermelha, mas a Natasha e a Helena acabaram batendo de frente com os soldados, porque aquelas duas meninas não queriam voltar de jeito nenhum. Elas chegaram até a pilotar um pequeno avião para tentar escapar daquela loucura. No fundo, elas sabiam que o disfarce era falso, mas acabaram amando aquela convivência como se fosse uma família de verdade. O Alexei e a Melina até sentiam a mesma coisa, mas precisavam seguir ordens, e os soldados deixaram isso bem claro quando apontaram as armas na direção das duas crianças. Sem saída, o Alexei conseguiu acalmar as meninas, que foram sedadas, colocadas no avião e levadas de volta para o programa. Todo esse trauma criou a base para um relacionamento incrivelmente complicado e amargo entre o Alexei, a Natasha e a Helena. Já a Melina aceitou voltar para a Sala Vermelha sem lutar, o que até faz sentido na cabeça dela. Afinal, ela já tinha passado pelo programa das viúvas 4 vezes e não conhecia mais absolutamente nada do mundo. Hoje em dia, as coisas estão um pouco melhores entre a Helena e o Alexei, mas no fim das contas, essa ainda é uma dinâmica familiar muito distorcida, triste e cheia de melancolia. A família Parker. Você já sabe muito bem como a história começa. O Peter foi criado pelos amados tios May e Ben, e isso aconteceu porque os pais dele, Richard e Mary Parker, morreram num acidente de avião trágico e mal explicado quando ele ainda era bem novinho. E é basicamente só isso que os filmes contam sobre eles. O cinema dá até entender que eram apenas pessoas normais, da classe trabalhadora do Queen, certo? Errado. Nos quadrinhos, a árvore genealógica dos Parker parece um verdadeiro roteiro de espionagem. O Richard e a Mary eram agentes da SHIELD, altamente condecorados, que viajavam o mundo inteiro em missões secretas e disfarçados. A morte deles definitivamente não foi um acidente de avião qualquer. Na verdade, eles estavam a caminho de uma missão na Argélia para se infiltrar na Organização Comunista do Caveira Vermelha.
O problema é que eles foram descobertos, e foi exatamente isso que causou a sabotagem e a queda do avião. Para ser justo, os filmes do espetacular Homem-Aranha foram os únicos a tocar nesse passado de espionagem. Afinal, todo mundo conhece o tio Ben e a tia May, mas pouca gente sabe a verdadeira história dos pais do Peter. Tirando essa parte, o resto da história nos quadrinhos segue um caminho parecido com os dos cinemas. O Peter cresce, se apaixona pela Mary Jane, eles se casam e acabam tendo uma filha, a Mayday Parker. Ela, inclusive, herda os poderes do pai e assume o manto de heroína no futuro. Mas a árvore genealógica não acaba por aí. Tem um detalhe enorme que eu aposto que a maioria de vocês não sabia. O Peter Parker não é filho único. Antes de morrer, o Richard e a Mary tiveram uma filha em segredo que o Peter nunca conheceu, chamada Teresa Parker. Ela foi parar em um orfanato ainda criança e cresceu sem fazer ideia que tinha um irmão super-herói. Mais tarde, a Teresa trilhou o mesmo caminho dos pais. Ela se tornou uma agente de alto escalão da CIA e acabou sendo recrutada pelo próprio Nick Fury. Pois é, a família Parker está cheia de segredos obscuros nos gibis que o cinema nunca chegou a explorar de verdade. A família Pym e Lang. Agora temos a união das famílias Pym e Lang. Eu confesso que até fiquei na dúvida se incluir eles por aqui. Isso porque a dinâmica da família do Hank Pym é bem diferente do núcleo do Scott Lang com a Cassie. É verdade que o Hank serviu como um grande mentor para o Scott, e alguns até dizem que ele se tornou uma figura paterna. Mas no fundo, eu sinto que eles funcionam muito mais como um grupo de heróis que se conhece muito bem do que como uma família tradicional unida pelo destino. Nos quadrinhos, a história começa de um jeito bem mais dramático. O Scott realmente rouba o traje do Homem-Formiga por puro desespero, tentando resgatar uma médica que seria a única capaz de salvar a vida da filha dele. Já nos filmes, a gente descobre que esse assalto foi totalmente planejado pelo Hank Pym, apenas para testar as habilidades do Scott. Com o passar do tempo e das missões, o Scott acaba criando um laço muito forte não só com o Hank, mas também com a Janet e a Hope. Porém, o relacionamento do Scott com a própria filha começa a ficar mais complexo com o tempo. No início, tudo ia super bem, e eles eram super próximos, mesmo com o atrito gerado pelo divórcio com a ex-esposa. Mas o grande problema foi o salto temporal. Como a Cassie cresceu durante os 5 anos do blip sem o pai por perto, a convivência e as expectativas ficaram bem mais difíceis de lidar. Ainda assim, vamos ser justos, a relação deles é infinitamente melhor e mais saudável do que a da Yelena com Alexei, isso é um fato. E no fim das contas, o Hank Pym, mesmo sendo aquele velho rabugento que a gente conhece, acaba se dando muito bem com todo mundo na medida do possível. Família Cage. Agora, vamos para as ruas de Nova York falar da família Cage. O verdadeiro nome do Luke Cage é Carl Lucas, e a história da família dele é cheia de traições e dramas bem pesados. Tudo começa com o pai dele, o reverendo James Lucas. Ele era um homem extremamente rigoroso e religioso, mas que escondia um segredo profundo. Nas telas, a gente descobre que o reverendo teve um caso fora do casamento. O resultado disso foi o Willis Stryker, o meio-irmão do Luke. O Willis cresceu morrendo de inveja, porque o Luke era o filho legítimo e o favorito do pai. Essa inveja acabou virando puro ódio. Foi o próprio Willis que armou para o Luke ser preso e mandado para a prisão de Seagate. E foi exatamente lá, no meio daquele inferno, que o Luke sofreu os experimentos que deram a ele a pele impenetrável e a super força. Mais tarde, o Willis volta para assombrar a família, assumindo a identidade do vilão Cascavel. Nos quadrinhos, a rivalidade familiar também existe, mas com outro foco. O irmão biológico do Luke, o James Jr., também odiava o herói. O ódio era tanto que ele aceitou passar por experimentos genéticos só para ganhar poderes e tentar matar o próprio irmão. Ele assumiu o nome de Fogo Frio e deu muita dor de cabeça. Definitivamente, os almoços de domingo não eram forte dessa família. Mas a verdadeira família do Luke Cage foi aquela que ele escolheu construir, e é aqui que a história melhora, com a chegada da Jessica Jones. Os dois são heróis urbanos, cheios de trauma e com passados muito violentos. Eles se entenderam, acabaram se apaixonando e formaram um dos casais mais fortes, reais e duradouros de toda a Marvel. Juntos, eles tiveram uma filha chamada Daniela Cage. Um detalhe muito legal é que o nome da menina é uma homenagem ao melhor amigo do Luke, o Danny Rand, o famoso Punho de Ferro. E a genética da menina não brinca em serviço. A Danielle herda as habilidades dos pais e numa linha do tempo alternativa dos quadrinhos, ela cresce e se torna ninguém menos que a nova Capitã América. No fim das contas, o Luke Cage pegou uma herança familiar que era cheia de inveja e ódio e conseguiu transformar em um dos legados mais poderosos e bonitos da Marvel. A família do Thanos. Chegou a hora de falar da família do Titã Louco. Nós conhecemos o Thanos como a maior ameaça de todo o universo cinematográfico da Marvel.
Mas o que os filmes não mostram é que a árvore genealógica dele é tão caótica e sombria quanto os planos dele para as joias do infinito. Nos quadrinhos, o Thanos faz parte de uma raça poderosa chamada os Eternos. Os pais dele eram os líderes do planeta Titã, chamados Alars e Suisan. O grande problema é que, ao contrário do resto do seu povo que parecia perfeitamente humano, o Thanos nasceu com a síndrome deviante. Foi essa mutação genética que deixou ele gigante com a pele roxa e o queixo marcado. A rejeição começou no minuto em que ele nasceu. Quando a mãe dele, Suisan, olhou para aquele bebê no berçário, ela viu a pura encarnação do mal. Ela pegou um bisturi na mesma hora e tentou assassinar o próprio filho na mesa do parto. O Alars conseguiu impedir, mas dá para entender porque o Thanos cresceu com tantos problemas à cabeça. Para piorar a situação, ele tem um irmão chamado Eros, e o Eros era exatamente o oposto dele. Ele nasceu sem a mutação, era um garoto de ouro de Titã, lindo, carismático e amado por todos. Inclusive, se você lembra bem, o Eros apareceu na cena pós-créditos do filme dos Eternos. Imagina o tamanho da inveja que o Thanos sentia do irmão perfeito. Já no cinema, o foco da família do Thanos muda totalmente para os filhos adotivos. E a palavra adotivos aqui é um eufemismo bem prático. Ele invadia os planetas, matava metade da população e sequestrava as crianças sobreviventes para criar como seus soldados. Foi assim que ele formou a Ordem Negra e adotou a Gamora e a Nebulosa. A Gamora sempre foi a filha favorita, a assassina perfeita que ele chegou a amar de um jeito muito distorcido. Já a Nebulosa era o saco de pancadas da família. Cada vez que ela perdia um treinamento para Gamora, o Thanos arrancava uma parte do corpo dela e substituía por peças robóticas, em uma tentativa doentia de melhorar a garota. Mas tem um segredo gigante que o MCU deixou de fora. Nos quadrinhos, o Thanos tem um filho biológico chamado Tani. Ele foi fruto de um envolvimento com uma mulher da raça dos Inumanos. Quando os poderes do Tani despertaram, ele se revelou com uma força da natureza. Em uma das sagas, a relação de pai e filho é tão terrível que o Tani usa seus poderes para prender o Thanos numa espécie de morte em vida dentro de um cubo de âmbar. Como dizem, tal pai, tal filho. A família Quill. Vamos decolar para o espaço e falar da família do Senhor das Estrelas, o Peter Quill. Nos cinemas, a história dele começa com uma tragédia de cortar o coração. A mãe dele, Meredith Quill, morre de câncer, e logo no mesmo dia, o menino é abduzido da Terra pelos saqueadores liderados pelo Yondu. Por muito tempo, a gente achou que a família de sangue do Quill acabava por ali, mas a verdade veio à tona no segundo filme dos Guardiões da Galáxia. E ela foi brutal. Nós descobrimos que o pai biológico dele é o Ego, o planeta vivo. E o pior de tudo, foi o próprio Ego que colocou o tumor na cabeça da Meredith, tudo para não se distrair do seu plano doentio de expansão universal. Foi exatamente aí que o UCM nos deu uma das maiores lições sobre família. O Yon entregou a própria vida pelo Quill e soltou aquela frase clássica: "Ele pode até ter sido seu pai, garoto, mas não foi o seu papai." E para fechar esse núcleo do cinema, o Quill ainda ganhou mais uma surpresa recente. A Mantis finalmente revelou que é meia-irmã dele, já que ela também é uma das muitas filhas perdidas do Ego. Mas se você acha que a história dos quadrinhos é parecida, pode ir esquecendo o planeta vivo. Nas páginas da Marvel, o pai biológico do Senhor das Estrelas se chama Jason. Ele é simplesmente o imperador do Império Spartax. A nave do Jason caiu na Terra, ele conheceu a Meredith, se apaixonou, mas precisou ir embora às pressas para lutar em uma guerra intergaláctica. A morte da mãe do Pew também foi bem diferente nas HQs. Ela não morreu por causa de uma doença, ela foi assassinada a sangue frio, bem na frente do filho, por uma raça alienígena implacável chamada Badum. Muitos anos depois, quando o Peter já estava no espaço e virou o Senhor das Estrelas, ele finalmente descobriu que tinha sangue da realeza galáctica correndo nas veias. Mas adivinha só, o pai dele, o Jason, é um ditador arrogante, calculista e piedoso. Obviamente, o Quill não concorda nem um pouco com os métodos do Imperador. A relação dos dois é péssima e acabou virando uma verdadeira guerra política e espacial. No fim das contas, tanto nos filmes quanto nos quadrinhos, o Senhor das Estrelas prefere 1000 vezes a família de desajustados que ele formou com os Guardiões da Galáxia do que assumir qualquer coroa de Spartax. Família Summers. Se você acompanhou os filmes da Fox, sabe que o Ciclope e o Destrutor são irmãos. O cinema bagunçou um pouco a linha do tempo e fez o Alex ser o mais velho, o que é o contrário dos quadrinhos. Mas os filmes praticamente ignoraram o passado deles e nunca explicaram o que realmente aconteceu com os pais da dupla. Nas HQs, a origem dessa família é uma verdadeira tragédia de ficção científica.
Os pais deles, Christopher e Catherine Summers, estavam voando tranquilamente em um avião quando foram atacados, e não foi por um vilão qualquer, mas sim por uma nave do Império Alienígena Shi'ar. Com o avião caindo, a única saída foi prender os dois meninos no único paraquedas que eles tinham e empurrá-los para fora. Durante a queda, o paraquedas pegou fogo e o Scott bateu a cabeça no chão com muita força. É exatamente por causa dessa lesão cerebral que ele nunca conseguiu controlar as rajadas ópticas sem usar o famoso visor de quartzo do Ruby. Mas a história bizarra não acaba aí. Os pais deles não morreram de verdade na queda do avião. Na verdade, eles foram abduzidos pelos alienígenas. A Catherine foi assassinada a sangue frio pelo imperador daquela raça. Já o Christopher foi escravizado, mas conseguiu escapar. E olha que loucura, ele assumiu o nome de Corsário e virou o líder de um grupo de criminosos chamados Piratas Siderais. Sim, o pai do Ciclope é literalmente um pirata espacial. E se você acha que parou por aí, se prepare. A mãe dos meninos estava grávida quando foi morta. Os alienígenas salvaram o bebê, aceleraram o envelhecimento dele e o transformaram em um guerreiro escravo. Esse é o Gabriel Summers, o terceiro irmão perdido. Ele também atende pelo nome de Vulcano. O Vulcano é um mutante de nível ômega extremamente poderoso, mas totalmente desequilibrado. A raiva dele era tão grande que ele chegou a conquistar e governar o próprio Império Shi'ar. E nós não podemos fechar essa árvore genealógica sem falar da próxima geração. O Scott teve um filho chamado Nathan Summers com a Madeline Pryor, que era simplesmente um clone da Jean Grey. Esse bebê foi infectado por um vírus tecno-orgânico incurável. Para salvar a vida da criança, o Ciclope precisou enviar o próprio filho para ser curado no futuro. Esse bebê cresceu, virou um soldado implacável e voltou para o presente como um mutante Cable. Isso mesmo, o filho do Ciclope é fisicamente muito mais velho do que o próprio pai. Resumindo a ópera, tentar entender a família Summers nos gibis é como misturar uma novela mexicana dramática com Star Wars e viagem no tempo. Família Richards. Agora chegou a hora de falar da realeza original da Marvel, a família Richards, o nosso querido Quarteto Fantástico. Diferente dos Vingadores ou dos X-Men, que são equipes de heróis que se juntaram por acaso, o quarteto é literalmente a primeira família dos quadrinhos. Nos cinemas, nós já vimos a formação clássica. O núcleo é sempre formado pelo Reed Richards, a Sue Storm, o irmão dela, o Johnny Storm, e o padrinho da família, o Ben Grimm. Mas os antigos filmes da Fox acabaram deixando de fora a parte mais insana dessa árvore genealógica, as crianças. O primeiro filho do casal, Reed e Sue, se chama Franklin Richards. E se você acha que a Feiticeira Escarlate ou a Jean Grey são fortes, se prepare, porque o Franklin brinca em um nível muito superior. Ele nasceu como um mutante de nível ômega com o poder de manipular a própria realidade. Para você ter uma ideia, quando ele era só uma criança, ele costumava criar pequenos universos inteiros dentro do próprio quarto. Ele é tão absurdo que foi ele quem reconstruiu o multiverso inteiro da Marvel após as Guerras Secretas. Depois, nós temos a filha caçula, a Valeria Richards. Ao contrário do irmão, ela não solta raios de energia e nem dobra a realidade. O verdadeiro superpoder dela é a mente. A Valéria é uma super gênia, chegando a ser muito mais inteligente que o próprio pai, o Reed. A história do nascimento dela é bizarra. O Reed não estava conseguindo fazer o parto em segurança por causa das alterações cósmicas no sangue da Sue. Sem saída, quem precisou fazer o parto e salvar a vida da menina foi ninguém menos que o Dr. Destino. Por causa disso, o Destino se tornou o padrinho da Valéria, e ela é a única pessoa no mundo inteiro por quem o vilão tem um carinho e um respeito de verdade. E se a gente voltar a uma geração, a história fica ainda mais profunda. O pai do Reed se chama Nathaniel Richards. Ele também era um cientista brilhante, mas acabou se tornando um viajante no tempo. E é exatamente dessa linhagem temporal maluca do Nathaniel que no futuro distante nasce um dos maiores vilões de toda a Marvel, o Kang, o Conquistador. Resumindo a história, a família Richards é o verdadeiro coração pulsante da Marvel. Eles viajam por dimensões paralelas, enfrentam deuses espaciais e no fim do dia sentam na mesa para jantar e precisam lidar com crianças que podem destruir a realidade em um piscar de olhos. Família Darkholme. Agora, vamos falar da família Darkholme, ou seja, a árvore genealógica da mística. Nos filmes da Fox, a história dela é bem mais simples. A Raven cresceu junto com Charlie Xavier, quase como uma irmã. Depois, ela acaba sendo seduzida pelas ideias do Magneto, mas o cinema ignorou completamente a verdadeira família dela. Nas histórias em quadrinhos, a família Darkholme é complexa, trágica e cheia de reviravoltas. Para começar, o grande amor da vida da mística é a mutante Sina,
cujo nome verdadeiro é Irene Adler. Elas formam um dos casais mais icônicos de toda a Marvel. Juntas, elas adotaram e criaram uma jovem mutante que estava perdida e cheia de traumas. Essa garota cresceu, absorveu os poderes da Capitã Marvel e se tornou a nossa querida vampira. Mas a Mística também teve filhos biológicos, e é aqui que a tragédia começa. No passado, ela teve um caso com o vilão Dentes de Sabre, e os dois tiveram um bebê chamado Graydon Creed. O problema é que o menino nasceu como um humano comum, sem nenhum gene mutante. Totalmente decepcionada com isso, a Mística simplesmente abandonou a criança. O resultado desse abandono foi desastroso. O Graydon cresceu com um ódio profundo pelos pais e por toda a raça mutante. Ele fundou o grupo extremista de ódio chamado Amigos da Humanidade e se tornou um vilão terrível. Ele deu tanto trabalho que acabou sendo assassinado mais tarde por uma versão da própria mãe que viajou no tempo. Mas o maior e melhor segredo dessa família envolve o Noturno. Durante décadas, os gibis contaram que a Mística se disfarçou de baronesa, teve um caso com o mutante demoníaco Azazel e deu à luz a Kurt Wagner. Quando a aparência azul e diabólica do bebê foi descoberta, ela precisou jogar a criança em uma cachoeira para conseguir escapar de uma multidão furiosa. Só que muito recentemente, a Marvel virou essa história de cabeça para baixo e finalmente oficializou a origem que o criador do personagem sempre quis contar. A Mística nunca teve um filho com Azazel. Na verdade, ela usou seus poderes de metamorfose para assumir uma forma masculina com precisão genética e engravidou a Sina. Isso mesmo, foi a Sina quem gerou e deu luz ao Noturno, o que significa que a Mística é biologicamente o pai dele. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das dinâmicas familiares mais fascinantes, caóticas e surpreendentes da história dos X-Men. Família Xavier. Chegando agora no fundador dos X-Men. Nos cinemas, o professor Charles Xavier é visto como grande figura paterna e o porto seguro de todos os mutantes. Mas a verdade que os gibis nos contam é que a família biológica dele é um verdadeiro desastre. Tudo começa na infância dele. O pai biológico do Charles morreu e a mãe dele acabou se casando de novo com um homem chamado Kurt Marco. O problema é que o Kurt trouxe junto um filho do primeiro casamento, o Caim Marco. O Caim era abusivo, sofria agressões do próprio pai e descontava tudo odiando Charles com todas as forças. Mais tarde, ele encontrou uma joia mística e se transformou no implacável fanático. Ou seja, um dos vilões mais perigosos dos X-Men é o próprio meio-irmão do Professor Xavier. Mas, se você acha o fanático um problema, se prepare para a irmã gêmea do Charles, a Cassandra Nova. Ela inclusive foi a grande vilã do filme do Deadpool e Wolverine, mas a origem dela nas HQs é assustadora. Quando eles ainda estavam no útero da mãe, o Charles percebeu com a sua telepatia que a Cassandra era uma entidade de parasita de pura maldade. Para se defender, ele atacou a irmã com uma rajada psíquica antes mesmo de nascer. Ela foi dada como morta, mas sobreviveu no nível celular e passou anos reconstruindo o próprio corpo no esgoto. Quando ela finalmente assumiu uma forma física, o único objetivo dela era destruir tudo que o irmão amava. E ela conseguiu. A Cassandra Nova comandou os Sentinelas e foi a responsável pelo genocídio na ilha de Genosha, matando 16 milhões de mutantes de uma só vez. A árvore genealógica não estaria completa sem falar da próxima geração. O Charles teve um filho com uma diplomata chamada Gabrielle Hayler. O menino foi criado em segredo e se chama David Hayler. O David é um mutante nível ômega absurdamente poderoso. A mutação dele faz com que ele absorva e crie múltiplas personalidades. E o mais insano é que cada personalidade dentro da cabeça dele tem um superpoder diferente. Por isso, ele atende pelo nome de Legião. O Legião é tão desequilibrado que, em uma das histórias mais famosas da Marvel, ele viajou no tempo para matar o Magneto, mas acabou assassinando o próprio pai por acidente. Foi exatamente isso que apagou o Professor Xavier da linha do tempo e criou a realidade terrível da saga A Era do Apocalipse. Resumindo a história, o Professor Xavier passa a vida inteira tentando trazer a paz entre os humanos e os mutantes, mas não consegue fazer com que a própria família pare de tentar destruir o universo. Família Rasputin. Saindo das grandes metrópoles e indo direto para as fazendas geladas da Sibéria, nós temos a família Rasputin. Nos cinemas, você conhece muito bem o Colossus dos filmes do Deadpool e dos antigos X-Men. É aquele gigante de aço super educado e cheio de lição de moral. E você também já deve ter visto a Magia, que foi a grande estrela do filme dos Novos Mutantes. Mas o que o cinema nunca deixou claro é que esses dois são irmãos. Nos quadrinhos, o Piotr e a Iliana nasceram em uma fazenda pacata na Rússia.
O Colossus sempre foi o gigante gentil da família, e ele só queria uma vida tranquila. Já a história da Iliana é um pesadelo absoluto. Quando ela era uma criancinha, ela foi sequestrada por um Lorde Demônio chamado Belasco e foi levada para uma dimensão infernal conhecida como Limbo. Para os X-Men, aqui na Terra passaram-se apenas alguns segundos, mas para Iliana foram anos de tortura, sobrevivência e treinamento mágico do inferno. Ela voltou para casa já como uma adolescente que, além de ter o poder mutante de criar discos de teletransporte, se tornou literalmente a governante de uma dimensão demoníaca. Sabendo disso, dá para entender perfeitamente porque ela é tão mais sombria e letal do que o irmão mais velho. Mas o grande segredo dessa árvore genealógica é que eles têm um terceiro irmão. O primogênito se chama Mikhail Rasputin, e ele era o grande orgulho dos pais e do próprio governo russo. O Mikhail era um cosmonauta da elite que foi dado como morto após um trágico acidente no espaço. A verdade é que ele também era um mutante, com o poder absurdo de manipular a matéria e a energia. Durante a missão espacial, ele encontrou uma fenda no espaço-tempo e foi parar em outra dimensão. Ele conseguiu sobreviver, mas a pressão de sobrevivência e a perda da sua tripulação enlouqueceram ele de um jeito irreversível. Ele acabou voltando para a Terra muito tempo depois, mas como um vilão implacável, obrigando o Colossus e a magia a lutarem contra o próprio irmão. E para fechar essa tragédia russa, os pais dele também não tiveram um final feliz. Eles acabaram sendo assassinados na própria fazenda por forças do governo em um ataque cruel que partiu o coração do Colossus para sempre. No fim das contas, a família Rasputin é a prova viva de que ter poderes gigantescos no universo dos mutantes quase sempre atrai tragédias exatamente do mesmo tamanho. Família Braddock. Se você acompanhou os filmes dos X-Men, com certeza vai se lembrar da Psylocke. Ela apareceu em X-Men Apocalipse, onde foi recrutada para ser uma das cavaleiras do vilão. O problema é que o cinema a tratou apenas como uma capanga com espadas brilhantes, ignorando completamente o peso da sua linhagem. O nome verdadeiro da Psylocke é Betsy Braddock, e nos quadrinhos ela faz parte de uma verdadeira realeza mágica da Marvel. Para começar, a Betsy tem um irmão gêmeo chamado Brian Braddock. Enquanto ela nasceu mutante, o Brian ganhou seus poderes através de pura magia. Ele foi escolhido pelo próprio Mago Merlin para se tornar o Capitão Britânia, o grande protetor do Reino Unido e guardião do multiverso. A própria história da Betsy nos gibis é uma das mais loucas e confusas que existem. Durante anos, a mente dela ficou presa no corpo de uma assassina ninja japonesa chamada Quano. Foi por causa dessa troca bizarra que a Psylocke ficou famosa com aquele visual asiático. Hoje em dia, a confusão foi desfeita. A Betsy voltou para o seu corpo britânico original e inclusive assumiu o manto de Capitã Britânia no lugar do irmão. Mas como toda boa árvore genealógica da Marvel, existe uma ovelha negra. E aqui o problema é gigantesco. O irmão mais velho deles se chama Jamie Braddock. Ele é um mutante de nível ômega com a capacidade absurda de manipular as cordas da própria realidade. O grande problema é que esse poder é tão massivo que acabou fraturando a mente dele. O Jamie é completamente insano e imprevisível, muitas vezes agindo como um vilão aterrorizante que dá muito trabalho para os X-Men. E se você acha que a loucura para por aí, a origem dos pais deles explica muita coisa. O patriarca Sir James Braddock parecia apenas um aristocrata inglês super rico que morava em uma mansão gigante. Mas a verdade é que ele era um habitante do extramundo, uma dimensão mística. Ele foi enviado para a Terra justamente com a missão de gerar heróis que protegeriam o multiverso no futuro. Família Harkness. Você com certeza conheceu Agatha Harkness roubando a cena em WandaVision e claro, é a sua própria série depois. No UCM, a história familiar dela é bem macabra e tudo começa em 1693 durante os famosos julgamentos das bruxas de Salem. A própria mãe da Agatha, a Evanora Harkness, liderou o Coven das Bruxas para executá-la por usar magia sombria, mas o feitiço virou contra o feiticeiro. A Agatha não só sobreviveu, como sugou a vida e os poderes de todas elas, assassinando a própria mãe no processo. E a tragédia pessoal não parou por aí. Como vimos recentemente, ela também teve que lidar com a perda devastadora do próprio filho, o pequeno Nicholas Scratch. Foi essa dor absurda que mudou a personalidade amarga e manipuladora dela pelos séculos seguintes. Mas se você acha isso pesado, a dinâmica nos quadrinhos consegue ser ainda mais caótica. Nas HQs, o Nicholas Scratch sobrevive e chega à fase adulta, mas definitivamente não é nenhum anjinho. Ele se torna um bruxo extremamente poderoso e assume a liderança de uma comunidade mágica oculta chamada Nova Salem. O grande problema é que o Nicholas desenvolveu um ódio mortal pela mãe.
E o motivo é excelente. A Agatha decidiu morar no mundo dos humanos comuns para trabalhar como a babá do Franklin Richards, o filho do Quarteto Fantástico. O Nicholas considerou isso uma traição imperdoável à raça das bruxas. Como vingança, ele manipulou a cidade inteira para sequestrar e caçar a própria mãe, com a intenção de queimá-la na fogueira. E para deixar essa árvore genealógica ainda mais insana, o Nicholas teve nada menos que 7 filhos. Eles formam um grupo bizarro e perigoso de vilões conhecido como os Setes de Salem. Ou seja, a Agatha Harkness tem 7 netos demoníacos e um filho psicopata que passam a vida inteira armando planos para destruir a própria matriarca. No fim das contas, a grande ironia da Marvel é exatamente essa. A Agatha Harkness foi a babá perfeita e uma conselheira fundamental para as famílias dos heróis, mas a sua própria árvore genealógica é um verdadeiro festival de traição, vingança e magia negra. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o likezão no vídeo, se inscrever no canal Nerdia e até a próxima!